Esperar o pessoal entrando. Tudo bem, 9 alunos. Esperar mais um minutinho, pessoal. Galera, me perguntaram o seguinte, se a questão do simulado, né? Então, ela vai acontecer, são duas questões sobre Marx, pessoal, tá? É bem simples, bem fácil, bem tranquilo aí sobre os assuntos da semana passada e dessa. Marx é um pouco mais truncado que Durkheim para entender, né? E até mesmo o Weber. O Weber é um pouquinho mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Ontem alguém postou no grupo dizendo que perguntando sobre a questão se as aulas são gravadas, né? Sim, as aulas são todas gravadas. E nós sempre colocamos no site do colégio essa gravação. No colégio, vírgula, a gravação sempre está no site do meu YouTube lá, tá, gente? No meu canal lá. Beleza? Onde eu vou postar para vocês todas as aulas a partir desse momento, gravadas. E alguém também, agora acho que ela não está na sala, perguntou de que forma, acho que foi a Nicole, se não me engano, perguntou de que forma a gente poderia... a gente posta as atividades para vocês, né? Se não me engano é isso que apareceu. Como é que ela funciona, tá? Sim, se ela é obrigatória, fazer a atividade. Então, antes de eu começar a explicação da aula, é importante alinhar essas questões. Já começou o segundo bimestre, e claro, pessoal, isso é muito importante para vocês manterem em dia. A primeira situação que eu digo é o seguinte: não teremos trabalho trimestral, tá? Ok? Eu vou anotar isso no quadro aqui, para que vocês não esqueçam disso que eu estou falando, tá? Alguns recados importantes. Então, vamos fazer aqui o nosso recado paroquial aqui, tá? Recados. O primeiro recado, qual é? Eu falei para vocês da simulado, né? Simulado, cairão duas questões sobre Marx. Beleza? Tranquilo? Que é o nosso conteúdo da nossa segundo bimestre, tá certo? 2, pessoal, olha só a importância da gente pensar alguns pontos aqui, tá? O segundo recado é que as aulas são sempre gravadas. Gravadas. Jamais as aulas deixam de ser gravadas nesse segundo bimestre, tá bom? Então, por exemplo, a aula que está tendo agora, pessoal, o nome dela é aula 3, dia 25 de maio, tá? E disponibilizo ela para vocês no site do colégio, ou melhor, na plataforma Iônica e no Google Classroom, tá? Então é bem importante colocar isso. Iônica e Classroom, tá? Porque, afinal de contas, tem muito aluno que acaba não acessando isso aí lá, tá? Então, vejam. Como é que está funcionando a aula, pessoal? Tá? Vejam bem. A aula, na verdade, ela funciona como se funcionasse um formulário. Só que, vejam, você vai acessar o formulário e ali vai ter, por exemplo, qual é o número da aula, tal, qual leitura, qual página que nós estamos e assistir às aulas. Você tem 2 caminhos para se fazer aí, tá, galera? O primeiro caminho qual é? Putz, eu fiz tudo. Ok, se você está assistindo agora a aula online, com a aula 3, essa aula que a gente está dando aqui, a aula 3, você não precisa assistir a gravação de aula, a não ser que você queira. Daí tudo bem, daí você é livre para isso. Mas, por um outro lado, você tem que acessar mesmo assim, porque ela sempre tem um exercício no final, que conta o quê, pessoal? Conta a presença para vocês, tá? Como assim conta a presença? Tem 2 situações bem importantes aqui, tá, galera? Vejam bem. Realização do formulário, ela vai ser, né, a relação, eu presenciei a aula, eu fiz a atividade, tá? Conta como presença. Mas ela também conta como que, como trabalho, tá?
nós não teremos trabalho trimestral nesse segundo, desculpa, bimestral nesse bimestre. Nós só teremos atividades semanais. Então, da semana passada, vocês têm até hoje para realizar aquela tarefa, tá? Quer dizer, até sexta-feira. Vamos colocar até dia 29, tá? 29/05. Vocês têm até sexta-feira para realizar aquela primeira aula. A de hoje, vocês vão ter até segunda-feira da semana que vem, e assim sucessivamente. Ela conta como 7 atividades, tá? Onde cada uma vale 10 pontos, tá? 10 pontos. Como é que a gente vai fazer a soma lá no final? Essas 7 atividades, você fez as 7. Então, você tem 70 pontos. 70 pontos divididos por 7 dá os 10 pontos do trabalho bimestral. E aí a prova é normal, o simulado 1 é normal. Eu não sei se o Thiago vai fazer o simulado 2 ou vai ser autoavaliação, mas isso vai estar tudo lá dentro, portanto. Pessoal, alguma dúvida disso que eu acabei de explicar? Ficou bem claro? Vocês não entenderam? Por favor, eu gostaria que vocês falassem ou então escrevessem no chat se entenderam ou não. Entendeu? Beleza, Manu. Ok. Nicole também falou que entendeu. Mais alguém? Beleza. Alguém também, que é o DMF R6 P2 RU Monte Letra, diz que também entendeu. Então, pessoal, vão lá, façam os exercícios, beleza? Para a gente poder... Beleza, tranquilo. Pessoal, se surgir alguma dúvida durante o processo, entre em contato lá no grupo, tá bom? Para a gente poder alinhar isso, para que vocês não... Aí, vocês não saíram. Maravilha, maravilha. De novo. Ok. Beleza. Agora, acabei de voltar, pessoal. Aí, bacana, legal. Não sei o que aconteceu. Provavelmente a internet está instável aqui em casa hoje. Mas, mesmo assim, né, pessoal? Mantendo o foco, a atenção, nesses momentos aí que nós estamos passando de ensino à distância, né? Enfim, desse cenário. Galera, eu vou começar a passar já a partir desse momento. Vamos lá para aquilo que nós estávamos falando na aula passada, né? A gente falou sobre Karl Marx, né? A gente falou da divisão de classes, né, sociais, né, que é a questão de pensar a sociedade hoje. É sempre bom pensar uma coisa, tá, pessoal? Não tem como mais você analisar de uma maneira assim, a sociedade hoje ela está dividida só entre 2 classes sociais. É muito, vamos dizer assim, limitar demais a nossa sociedade em qual nós vivemos. Nós vivemos vários modelos de sociedade, né? E claro, não só o poder de compra, nem só qual local você ocupa no processo de produção das coisas, vai definir quem você é dentro desse processo produtivo. Nós falamos também da relação com o trabalho, né? Que o trabalho é extremamente fundamental para pensar a nossa relação social, obviamente, que isso é um tema dentro da sociologia. Tem no segundo ano, pessoal, vocês vão ter um capítulo inteiro falando sobre o trabalho. Mas não só isso, tá, galera? Para a análise marxista, ela é extremamente fundamental para pensar qual é a divisão da sociedade em qual nós estamos inseridos. Gente, é aquela história. Eu vou falar para vocês assim. Não é um conteúdo, como esse primeiro conteúdo aqui, não é aquele conteúdo que todo mundo morre de paixão por ele. Claro que estudar nunca vai ser uma coisa assim, nossa, meu Deus do céu, eu preciso estudar, né, me largue. Existem pessoas que são mais propensas ao estudo, existem pessoas que não são.
E esse tema, ele é um pouquinho mais truncado, digamos assim, né? Os clássicos da sociologia, e tem que entender isso tudo, como é que é o funcionamento. Concordo com alguns alunos, mas eu não posso negligenciar, né, esse tema simplesmente porque alguns acham chato, né? Porque esse tema, além de cair no PSS, ele é um tema fundamental em sociologia. Porque senão ela vira uma análise, aquilo que nós brigamos desde as primeiras aulas. Ela vira uma análise meramente superficial, tá? E baseada em nada, baseada no senso comum. A gente não vai entender como é que o Durkheim pensa, o Marx pensa e o Weber depois, né? E claro, também tem Auguste Comte, é tentar dar uma base para a sociologia, pensar assim, olha, essa área do conhecimento, ela parte disso daqui, tá? Então, fiquem cientes disso, tá? E isso, pessoal, não é uma implicação minha, isso é uma questão ligada principalmente dentro da sociologia. E o Marx, pessoal, eu considero assim, tá? Isso é uma opinião, não é uma consideração dentro da sociologia, isso é opinião própria. O Marx, eu acho que dos três é o mais, como eu falei, truncado, é o mais cheio de detalhe, né, para entender. Até mesmo porque, abram lá na página 12, né, quem está aí com a apostila nas mãos, se você abrir na página 12, acho que é isso, está lá justamente falando isso. Existem duas situações. Existe Marx, né, que fala que é um filósofo, que é um economista, que vai escrever uma série de teses, né, frente à relação da organização da sociedade capitalista e do capitalismo. Lembra que o Marx escreveu aí basicamente várias obras, mas que a gente sempre lembra de duas principais que mais aparecem. Então, acho que eu vou passar mais um detalhe. Né? Aqui eu já vou começar a escrever aí para vocês. Então, puxe lá o caderno. Tá? Se isso aqui vocês já não escreveram, eu acho que semana passada a gente já escreveu, mas não tem problema, a gente continua escrevendo. Tá? A gente sempre lembra assim, ó, galera, o Marx é um dos sociólogos, ou melhor, um dos pensadores, né, que mais vão produzir sobre a relação do capitalismo. Inclusive, pessoal, não é, vejam, importante considerar isso, não é os comunistas que trarão, não serão os comunistas, portanto, que trarão Marx para a sociologia. Seriam os acadêmicos, né, de sociologia, de direita, inclusive, lógico que essa situação, melhor dizendo, dos liberais, né, que direita e esquerda é mais política, né, liberal é mais ligado à economia. Serão os liberais que trarão as obras do Marx para análise dentro do capitalismo. As principais obras do Marx, aqui, ó, galera, são o Capital, tá? Essa obra dele é a que ele vai trazer os principais conceitos para análise capitalista, e o Manifesto do Partido Comunista, tá? Beleza? Eu, particularmente, li 3 páginas do Capital, tá? Não estou dizendo que é uma coisa assim, nossa, professor, como você não estudou. Não, não é isso, pessoal. É que o Capital, ele é muito difícil. Eu tenho um livro aqui do David Harvey, que chama-se Para Entender o Capital, volume 1. E tenho 2 e 3, tá? Galerinha, só vou pedir para vocês desligarem os microfones, por favor. Desligar microfone. Desligar microfone, beleza. Seriam esses 2 livros, então, para entender como é que o Marx pensa. Tem outros. Eu particularmente, gosto muito das teses de Feuerbach, né, que seria um outro livro dele. Tem os livros dele têm uma postura política, por isso que às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado para analisar o Marx, principalmente aqui dentro da sociologia. Mas vamos lá, vamos pensar o Marx em si, de que forma a gente pensa, de que forma nós analisamos a sua teoria. Pessoal, o ponto de partida dentro da sociologia, que eu sempre comento com os alunos, né, vamos colocar assim, ó, o nosso ponto de partida, tá? Para pensar dentro dos teóricos clássicos da sociologia, é o quê? É pensar
duas situações bem importantes, tá bom? Primeiro, o método. Nós já vimos isso em Durkheim, o método de estudo do Durkheim, qual foi? É a análise do funcionalismo das funções do corpo social, método e objeto. Tá? Método e objeto. Então, os três são justamente a partir dessa ideia. O método, dentro do Durkheim, é a relação do funcionalismo, as funções do corpo social, analisar né, como que a sociedade força os indivíduos a se manter ordenados, o princípio da coesão social, enquanto que o objeto do Durkheim é o fato social, que tem várias formas de se comportar dentro desse fato social. Gente, porém, eu vou colocar aqui, até vou escrever com uma cor diferentona para a gente destacar o Marx, tá? Diferentona seria basicamente... deixa eu ver. Tem altas fontes aqui, cara. Vou escrever em negrito. Tá, muito bem. Ó, enfim, existem várias situações para a gente pensar o Marx. Primeiro, a metodologia marxista, ela se compreende acerca, vejam bem, daquilo que chamamos de materialismo histórico e dialético. São essas duas formações. Pessoal, na página 12, vai ter uma explicação bem rápida daquilo que é o materialismo histórico. Bem objetiva, bem importante daquilo que é o materialismo histórico e dialético. Mas o que é o materialismo histórico? Pessoal, vejam, o Marx, ele, Pessoal, o Marx, durante a sua trajetória, né, de estudo, acadêmica, enfim, ele tinha um objetivo muito claro. Qual era o objetivo do Marx, pessoal? É perceber como que nós garantimos a nossa sobrevivência. E, claro, o trabalho, não só dele, né, não é a teoria dele, mas outros pensadores antes dele já pensaram assim, tinha um papel fundamental para a nossa existência, porque é através do trabalho que nós alteramos a natureza e a transformamos enquanto útil para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Então, aí vem a relação do materialismo. Tá? Vejam, que é a percepção de que as nossas relações sociais têm como base, vejam, base a produção da vida material. Tá? Certo? Então, eu estou indo bem com calma para você entender esse conceito primeiro, materialismo histórico. Então, todas as relações sociais é a base para essa vida, para a nossa vida, para a materialidade da nossa vida, a base da vida material é justamente isso. Tá? Base da produção da vida material, as relações sociais. Tem como base, ou melhor dizendo, é a mesma, tá, gente? Desculpem. Então, as nossas relações sociais têm como base a produção da nossa vida material. Então, por exemplo, essa blusa que eu estou usando, né, ela é importante, ela tem um significado, ela foi natural um dia. Então, para eu transformar essa blusa enquanto útil, eu preciso do trabalho, certo? Porém, acerca disso, né, existem outros conceitos dessa questão, que, por exemplo, é a mercadoria, que a gente vai falar daqui a pouquinho, para a gente não atropelar aí o bonde. Mas para você entender como é que isso funciona. Então, ele vai dizer o seguinte, tá? Vejam, que isso é uma questão histórica, que a história, tá, da vida humana tem como base, tem como estrutura a relação com a economia. Certo? A palavra economos, do grego, significa sustento. Tá? Então, não era uma idealização para o Marx. Né? O mundo material, lógico, ele segue uma ideia de que nós temos uma ideia do que é esse mundo material, mas é a realidade
tá? Que define o seu objeto de estudo, tá? Nós temos que pensar na realidade objetiva, tá? Para pensar justamente as nossas relações sociais. Então, resumindo, é isso que eu acabei de falar para vocês. Resumindo, a vida em sociedade se organiza a partir da realidade. Só que tem um detalhe, por que ela é histórica? Porque o Marx tenta, né, estudar a história, isso está lá na página 13, só para você entender um pouquinho. A nossa história, certo? Torna para o Marx, gente, que há uma relação entre, né, os indivíduos em diferentes momentos da história, certo? E esses diferentes momentos da história, os indivíduos passaram a se organizar, passaram a organizar a sua produção material. Presta muito bem atenção nisso, tá, galera? A organizar a sua produção material. Deixa eu ver, alguém perguntou aqui alguma coisa. Então, sim. Professor, eu não entendi o que é materialismo histórico. Tá, Tamires, eu vou te dizer bem uma coisa, bem sincero para vocês. Não é fácil, não é uma coisa assim, nossa, meu Deus do céu, eu estou aprendendo no primeiro ano e, sei lá, não, eu vou, isso aqui é a coisa que mais faz estudar no mundo. Não é, tá? Porque ela não foi objetiva a minha explicação, a gente não utilizou exemplos, a gente só explicou o que ela significa. Mas vou tentar contribuir para você perceber. Tenta dividir, porque o que é o materialismo, né? É como nós organizamos a nossa vida em sociedade, segundo uma teoria materialista, a partir da realidade concreta, tá? E a percepção dela. Então, isso é mais filosófico, tá? É bem importante considerar isso, que ela não é tão dentro da sociologia, mas bem dentro da filosofia. Então, essa é a percepção materialista. O que é essa questão materialista? Veja, a roupa que nós estamos usando, ela é material, né? E ela tem todo um significado em torno da roupa que vocês estão usando e da roupa que eu estou usando. Tem todo um significado, certo? Ela tem uma questão ideológica, por exemplo, a camiseta do colégio, ela tem uma questão, não é só... ela não é, vamos dizer assim, que ela não é só roupa, ela traz o que nós chamamos de fetiche da mercadoria. Então, isso organiza a sociedade, tá? Então, por exemplo, eu estou falando dentro de um cenário talvez atual, vamos pegar dentro da história. As comunidades primitivas, lá no comecinho, né, da nossa existência, lá do nosso gênero, como é que elas organizavam a sua produção? Para eles se manterem vivos, a realidade concreta. O que acontece? Eles pegavam a terra, era coletiva, né? A divisão social do trabalho era basicamente entre homem e mulher, enfim, esse cenário. Então, lá existia, para garantir a sua vida, existia uma organização social, a vida em sociedade. Porém, com o passar da história, e por isso ele é histórico, as relações sociais elas vão se dando de maneiras distintas. Como é que se organiza lá o modo de produção asiático? Isso está na página 13, só lembrando isso para vocês. Está lá entre parênteses, em terceira linha. O modo de produção e suas consequências econômicas e sociais. Com o crescimento urbano, com o crescimento da população. Vou lá, gente. Voltei, porque, olha, tá difícil hoje, mas, enfim, nós vamos seguindo até a gente fechar, pelo menos, até o objeto e análise ali, tá? A Tamires pediu para que desse aula por WhatsApp, só que eu preciso gravar, Tamires, daí eu não tenho como gravar por WhatsApp, sabe? A ordem, né, no caso das coisas, seria basicamente isso. Mas eu só tenho mais 10 minutos para explicar para vocês, então fiquem tranquilos, que a gente vai tentar explicar um pouco isso. Então, pessoal, o objeto, ou melhor dizendo, o método de pensar, só retomando alguém que perguntou aí, a forma de pensar a sociedade é a partir da realidade concreta. Não é
não é de tentar fazer como o Weber, a gente não viu o Weber ainda, o Weber vai fazer o tipo ideal para pensar a sociedade. Ele vai dizer, ó, existem idealizações dentro da sociedade. E é preciso a sociologia entender essas idealizações. Então, é só para vocês terem noção daquilo que eu estou falando. Que a materialismo é a análise da vida concreta, como que ela se dá nas práticas sociais e na produção da vida material. Tá? Como eu falei para vocês, de que forma as casas são construídas, as roupas são feitas, do porquê há uma organização do trabalho. Então, é analisar essa vida material. Como nós produzimos a nossa existência, organiza justamente, vejam, a forma como nós enxergamos essa sociedade. E aí tem ali, né? Na página 13, a gente estava conversando sobre ela, para além do comunismo, métodos e conceitos de Marx. Tá? Que eu acho isso bem importante você ter uma ideia ali, né, na página 13, até focar um pouco mais nela. Porque assim, galera, vejam, só para você imaginar. O Marx analisa a história. Tá um pouco do sol aqui. Deixa eu ver se eu assino. Marx analisa a história. Tá? E a produção da vida material em diferentes momentos. Então, ele vai trazer, né, uma relação, um caminhar da história, como está dizendo ali no primeiro parágrafo, como ocorressem, né, reinterpretações, críticas e renovações necessárias ou desnecessárias ao seu pensamento. Então ele vai, aquilo que eu estava comentando, dentro da história, perceber como que como a vida humana ela se organizou na história. Então, ele vai buscar, olha, lá atrás, né, a realidade ela se formava desse jeito, aí surge o que ele chama de modo de produção. O modo de produção é a soma de duas relações, tá? As relações sociais e as forças produtivas. Como ver o que seriam forças produtivas? Como que nós garantimos a nossa sobrevivência material, olha a relação do materialismo dialético, e como a sociedade se organiza. Isso aqui é um pouco a mais daquilo que a gente está falando, só para você entender. Então, as diferentes sociedades, né, que elas vão se organizando, há um embate, há um conflito entre as classes sociais. E as contradições entre classes, que é o que eles chamam de dialética, levam a um novo cenário, levam à superação daquele modo de produção e à existência de um novo. Então surge o modo de produção asiático, o modo de produção feudal, e isso é um modo de produção. Tá? Isso é mais, como eu falei, isso é dentro da teoria marxista, a apostila de vocês não está trazendo isso. Então a gente vai focar bastante nessa análise para não viajar demais, porque é convidativo Marx viajar. Bom, eu estava comentando com vocês, galera, a relação dessa página 13, né, e de que forma a gente vai compreendendo essa questão material. Então, nossa vida, né, ela basicamente traz essas relações sociais à vida material. E aí, vejam, pessoal, para o Marx, quando chega na sociedade capitalista, e aí é o foco da análise dentro da sociologia, é o foco da análise para a gente pensar aqui. O que está acontecendo? A sociedade, ela chega num patamar que nós não precisamos trabalhar tanto assim para garantir a nossa sobrevivência. Porque para tudo existe uma máquina. Vamos dizer assim, o Marx está falando do século XIX, tá, galera? É bem importante considerar isso. As máquinas passam a se proliferar, a tomar conta justamente dessa questão aí. Beleza? E ele vai dizer o seguinte, poxa, não precisa trabalhar tanto assim, né, para a gente garantir a nossa sobrevivência. Né? A gente pode ir. E outra, a produção da nossa vida, ela gera riquezas. Ela vai se girar em torno das riquezas produzidas. Então, para o Marx, pessoal, vejam, quando ele está analisando justamente esse cenário, ele vai perceber que, dentro dessa questão, existe uma grave contradição dentro do capitalismo. E qual é a grave contradição? Poxa, nós conquistamos muitas coisas. Liberdade de expressão, direitos, com as chamadas revoluções burguesas, que dão origem à sociologia. Mas, ao mesmo tempo,
surge uma grande contradição entre classes sociais, tá? E aí eu vou para o nosso slide lá novamente, tá? Para a gente pensar isso aqui, já é a segunda parte para você escrever, tá, galera? Eu vou só colocar aqui para vocês. Então, se por um lado, né, o método para entender a sociedade seria, né, análise da realidade concreta, a partir daquilo que nós chamamos de materialismo, e a partir desse materialismo, sempre considerando que ele é histórico, tá? Você analisa a partir por um viés histórico das organizações diferentes da sociedade, os modos de produção e seus, vou anotando, impactos sociais e econômicos, tá? E ele também vai ser, galera, uma relação da dialética, a dialética do hegeliana, que a gente comentou semana passada, que vem a ser uma questão de oposição de ideias. Existem duas ideias pré-concebidas e elas se opõem, e essa oposição faz gerar algo novo. Só para você entender, existe algo posto, existe algo que se opõe àquilo que está algo posto. A relação dessas duas vai originar algo novo, tá? Que é o que nós chamamos de materialismo, ou melhor, que nós chamamos de dialética. Tese, antítese e síntese. Uma nova tese. E isso seria o transcorrer da história, tá? Então, vejam como isso vai ser importante para a gente pensar, galera, se a gente falou do objeto, ou melhor, do método, para a gente pensar o objeto de estudo. Como assim pensar o objeto? O objeto de estudo da teoria do Marx, gente, seria as chamadas contradições do capitalismo, da sociedade, ou melhor, vamos colocar assim, ó, da sociedade capitalista. Essas contradições para o Marx, gente, seria basicamente, né, pensar as explicações destas contradições a partir do seu método de estudo, que é o materialismo histórico dialético. Então ele vai se apropriar, putz, a história da vida humana, ela transcorre dessa maneira, né? Baseada na nossa realidade que organiza a nossa sociedade. Não é a idealização, é a realidade. Então isso é um materialismo histórico, tá? Mas ao mesmo tempo ele é dialético, é bem importante, histórico e dialético ao mesmo tempo. É dialético porque ele vai se opondo, né? Oposição entre duas situações que originam algo novo, tá? E ao mesmo tempo, pessoal, tá? O seu objeto seria basicamente explicar as contradições dessa sociedade. E quais seriam as contradições? Vou colocar uma contradição só porque está acabando a aula. A contradição principal dele é explicar isso aqui. A grande concentração de riqueza nas mãos de poucos, sendo que, vejam, produzimos muita riqueza e, ao mesmo tempo, surge uma massa de pessoas desapropriada dessas riquezas. Pessoal, falta menos de um minuto. Eu vou parar aqui a aula, porque a próxima aula a gente vai falar sobre isso aqui, ó, os conceitos para entender essa contradição. A gente volta ainda, querendo ou não, no método, no objeto. Mas na próxima aula, para fechar Marx, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos. Vejam, a gente vai falar 4 aulas sobre Marx. Eu sei que é um pouco demorado, mas, como eu falei, é uma estruncadinha. Pessoal, forte abraço. Tchau, tchau. Semana que vem, conceitos para entender, a partir do Marx, a análise do capitalismo, da sociedade capitalista. Tchau, galera. Falou.